Futebolaço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar a nossa primeira e única edição desta terça-feira. Como sempre, com muitas informações para vocês, ó. Like no começo do vídeo que me ajuda bastante. Tá chegando pela primeira vez aqui no canal? Se inscreva, ative o sininho das notificações e sigam o nosso perfil oficial no Instagram. Beleza? Galera, a parada é a seguinte, comunicado breve, ó. Chegou aqui em casa o quê? Webcam. Não sei ainda, mas são boas as chances da gente fazer o pós-jogo hoje ao vivo. Dieguinho ao vivo, você podendo interagir comigo no pós-jogo, mandar teu superchat ali que é prioridade. Beleza? Acabou de chegar, vou ver se eu consigo montar a operação direitinho aqui, para também fazer o negócio direito. Se não der para fazer, a gente deixa para estrear o pós-jogo ao vivo no Clássico contra o Flamengo no próximo sábado. Beleza? Então, comunicado breve aqui. E óbvio, você aí que é bom de palpite, hoje tem jogo do Vascão, você vai na Betfair. O link da Betfair tá aqui na descrição do vídeo, no primeiro comentário fixado. Vai fazer a tua fezinha? Corre lá. Lembrando que é a parceira do Vascão, né, galera? Então vamos fortalecer a Betfair aí. Lembrando também que tem que ser maior de 18 anos e responsável, beleza? Vai fazer a tua fezinha hoje, vai na Betfair, mas tem que ser aqui, ó, no link da descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Bom, galera, temos aí algumas pequenas ausências ou ausências importantes, mas não em grande quantidade. Coutinho, controle de carga para evitar lesão, não viajou. Tietchan foi liberado aí por problemas pessoais e o Pulmão Rodrigues foi liberado para ver o nascimento do seu filho, tá? Então esses três jogadores estão fora. Dos três, só dois são titulares, que é o Tietchan e o Felipe Coutinho. O Tietchan, inclusive, tá brigando ainda por essa vaga ali na volância, né? Tem rodado bastante os jogadores da posição, ele teve uma lesão, perdeu um período aí também. O Paulinho deve ganhar a vaga e o Payet deve jogar aí na vaga do Coutinho. Então, o provável time do Vasco para daqui a pouquinho é o nosso goleiro Léo Jardim, Paulo Henrique, na zaga Maurício Lemos, João Vitor e Lucas Freitas. O Lemos tá com a fissura na costela aí, o Vasco deu tempo indeterminado, inclusive, para o retorno dele. Piton na esquerda. Volância, Hugo Moura, Paulinho ou Hugo Moura e Jair, tá? O Payet vai ser o armador. Beirada aqui, Garré e também o Nuno, e na frente o Verratti. O Adson ainda não tem condição de iniciar a partida, tá ganhando minutagem aos poucos, então o Adson deve ficar no banco aí pro Garré. Beleza? A equipe do Ceará tem alguns desfalques importantes e deve ir a campo aí com a seguinte equipe. No gol, goleiro Bruno Ferreira, na lateral direita Fabiano Souza, a zaga formada por Marlon, William Machado e Matheus Bahia. O Matheus Bahia, inclusive, que está retornando para essa partida. Dois volantes, Fernando Sobral. Fernando Sobral é um bom volante, jogador, inclusive, tem uma história legal no Ceará. E o Diego ao lado dele. Não sou eu não, tá? É outro Diego aí. E aí, na armação, Matheus Araújo. Tripé de atacantes, Galeano e Ailon nas beiradas. O Ailon jogava no Atlético Goianiense, já fez até gol no Vasco, esse cidadão aí. Vamos ficar de olho. E ele, o homem, uma máquina, uma besta enjaulada com ódio, fazendo gol pra caramba, Pedro Raul, candidato à lei do ex, a grande contratação da primeira janela da SAF do Vasco, muito comemorado, vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro de 2022. No Vasco não deu nada certo, não deu nada certo no Toluca, não deu nada certo no Corinthians, mas bateu no Ceará e parece que ele nasceu pra jogar lá, né? Tá fazendo gol pra caramba. Boa sorte ao Pedro Raul na sequência da sua carreira. Mas hoje não, meu parceiro. Deixa pra ter muita sorte em outras partidas aí. Então essas aí são as prováveis escalações. A arbitragem, Denis da Silva Ribeiro é o árbitro. Na assistência 1, Guilherme Dias Camilo. Assistência 2, Luiz Carlos de Franca Costa. Árbitro VAR, Rodolfo Toschi Marques. E o quarto árbitro, Paulo José Souza Mourão, do Maranhão. Então essa é a rapaziada que vai cuidar da nossa arbitragem. E agora eu queria fazer um exercício com você, que eu não sei se isso vai te dar um sentimento bom ou um sentimento ruim. Há exatamente 5 anos atrás, ou 4 anos e... 4 anos e 8 meses, né? Porque esse jogo foi disputado em agosto, na época, pela 4ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2020, o Vasco venceu o Ceará no Castelão por 3-0, gols de Germancano, Felipe Bastos e Ribamar, e assumia a liderança do Brasileiro de 2020 na 4ª rodada, detalhe, com um jogo a menos. O Vasco virava líder do Brasileirão e vocês sabem o fim dessa história, né?
Ali começa a alcunha do ramonismo. O Vasco vinha de 5 vitórias consecutivas. O Ramon venceu o jogo ali do Campeonato Carioca também, acho que um jogo de Copa do Brasil, se eu não me engano, e estava embalado. Acontece que na 10ª rodada, mais ou menos, ele é mandado embora. 14ª rodada, ele é mandado embora. O Vasco toma uma pancada de 3-0 pro Bahia lá em Salvador. Vem o Ricardo Sapinto, o Luxemburgo pega nas últimas 11 rodadas e o Vasco é rebaixado. Então dá para você escolher para que lado leva essa história. Por quê? O Vasco, como joga hoje, na terça-feira, se ele vencer o jogo hoje, ele dorme na liderança. Eu não sei se essa liderança vai se sustentar até o final da rodada, mas pelo menos hoje o Vasco dorme aí na liderança. Exatamente contra o mesmo adversário na mesma rodada. Deus me livre, se for para repetir o filme, eu prefiro perder ou empatar hoje, tá? Porque não quero começar a líder do Brasileiro e acabar rebaixado, não, pelo amor de Deus, tá bom? Mas claro, se for só uma mera coincidência e a gente possa vencer o Ceará por 3-0 hoje de novo, tô fechado. E aí, esse jogo, esse cenário escrito aí, te traz alguma recordação? Te mexe na emoção aí? Deixa aqui embaixo nos comentários. Tem uma galera supersticiosa, né, que gosta de amarrar uma coisa com a outra, é todo melindroso. Então, tem aí superstição para todos os lados. Galera, tem alguns temas importantes da última entrevista coletiva que eu não trouxe, eu julgo ser importante, eu queria trazer para vocês aqui, vou trazer já já. Antes, queria debater rapidamente, para o vídeo não ficar longo eu não vou botar aqui, mas está lá no GE, quem quiser até ver com imagens, recomendo. O VAR, né, a CBF divulga, após a rodada, os lances polêmicos foram para o VAR, eles divulgam as imagens e o áudio da cabine, né, dos árbitros de VAR, junto ali com o árbitro que é chamado para ir ao monitor, o que eles conversaram, o que eles decidiram. E olha, se eu fosse torcedor do Sport, eu estaria realmente chateado. O lance da confirmação do gol do Verratti, isso aqui não é chute, tá? Isso aqui é informação, eu já conferi. A CBF não disponibilizou, ou os árbitros do VAR não disponibilizaram para o Wilton Pereira Sampaio uma câmera que ela estava atrás do gol do Léo Jardim e pega o Verratti e o zagueiro do Sport de frente. É como se a câmera fosse aqui, ó, tá? E essa câmera estava pegando o Verratti e o zagueiro de frente. Quando o Verratti abre o braço, ele pega um pouco no rosto, ele passa meio que a mão assim no rosto do zagueiro do Sport. Ele é bem verdade que não sobe para disputar a bola, quando ele sente o contato, ele desarma, né? Dava para ele ter disputado a bola ali, ainda que fosse marcada a falta dele subir com a mão na cara aqui e eles anularem o gol depois, mas ele, quando sente o toque, ele se atira. A câmera que foi utilizada e ficou tendo a discussão ali se o gol foi legal ou não, essa câmera estava vindo de cá, ó, de trás do Verratti do defensor. A câmera filma as costas dos dois. Inclusive, eles ficam debatendo se não tem um calço com a coxa do Verratti no quadril do zagueiro, né? Com a perna, e aí ele sentiu a perna aqui e desmontou, tá? O Wilton, é essa discussão que ele tem com essa câmera, e aí eles ficam, Wilton, tem um toque no quadril. O que você achou aí? A gente tá na dúvida aqui. As opiniões não batem. Queria que você viesse ao monitor para formar a sua opinião. E ele olha, e aí o Wilton diz, ó, o zagueiro não disputou a bola. Hora alguma ele disputou. Então vejo ali como uma busca de espaço normal, gol legal. Ele volta e confirma o gol. Aí o zagueiro tá de sacanagem, ele me empurrou. Falei, empurrou não. Tem um áudio, inclusive, de quando ele volta pro campo, os jogadores ali interpelando ele. Você nem disputou a bola, pô. Você nem disputou a bola. E como é que eu vou disputar se ele me empurrou, não sei o quê? Enfim, ele vai e confirma o gol e é isso, tá? Então, assim, isso abre um leque pra gente discutir outras coisas aqui. Não adianta você ter uma baita ferramenta se as pessoas não souberem utilizar ou se tiver até uma maldade mesmo, sabe? De propósito escolher qual imagem vai pra câmera. Eu tenho certeza que se o Wilton tivesse visto essa outra imagem, que tem ali o toque do Verratti aqui, ó, no rosto, passando os dedos aqui pelo rosto do zagueiro, eu tenho certeza que ele teria anulado o gol. Graças a Deus ele não anulou, né? O Vasco abriu o placar com esse gol, fez o 2-0 com esse gol, mas ele não teve acesso a essa imagem, tá? Então, assim, eu procuro ser sempre o mais justo possível, não dar a César o que é de César. Eu ficaria chateado se eu tivesse a informação que esse gol foi validado dessa forma, tá?
Enfim, deixa sua opinião aqui embaixo nos comentários. Quem quiser ver, vai lá no Globoesporte.com, times Vasco, dá uma rolada um pouquinho, que esse vídeo é de uns 2 dias atrás, mais ou menos, já teve bastante notícia, você vai achar, tá? Você consegue ver o áudio passando a imagem em tempo real, tudo que foi discutido ali. Tem mais ou menos 3 minutos e pouco de vídeo. Galera, para fechar, são temas importantes e eu quero trazer para vocês aqui. O Carille foi questionado se o Adson tinha condição de começar e essa disputa dele com o Garré. Queria que vocês ouvissem o Carille falando disso. Essa parte de poupar, não vou trazer para cá porque já sabe que ele poupou alguns jogadores. Como que ele enxerga o Payet para o resto da temporada, tá? E o Payet vai ser titular hoje. Questão do Vasco ser muito forte em casa. E o Carille dá uma resposta muito boa, que não adianta você só ser bom em casa se o Vasco não competir fora de casa. E hoje ele vai ter a oportunidade de demonstrar isso que ele falou na coletiva. Queria que vocês ouvissem ele falando disso também. E um questionamento de por que o Vasco morre muito no segundo tempo. Tá? E ele vai dar uma resposta também interessante. E falei aí de liderança na 4ª rodada de 2020. O Carille foi questionado ali da similaridade do trabalho dele no Corinthians e no Santos. Que similaridade ela tem com o Vasco? Ele era muito criticado pela torcida do Corinthians e do Santos em ambos os clubes. Ele foi campeão brasileiro, um na Série A e o outro da Série B. E aí ele foi questionado se esse prenúncio de pressão e críticas da torcida não quer dizer um prenúncio de que pode estar vindo um título, e essa resposta dele é bem interessante. Confere aí. Adson não foi nem relacionado para o último jogo por conta de uma dor. Ele está no processo de volta, hoje jogou 30 e poucos minutos, eu não sei como é que ele chega amanhã. Então o Adson ainda está nesse processo de volta, treina 2, 3 dias, daqui a pouquinho tem que tirar por essa dor, controlar essa dor. É uma lesão que eu sei que ela é chata, né? Então sem condições nenhuma de iniciar o jogo ainda. Mas espero o quanto antes para que a gente fique com o grupo mais forte. O Garré é mais meia e o Adson é mais atacante, isso é muito claro, né? E na sua pergunta você já viu que é isso mesmo, né? Então o Adson ainda está nesse processo, espero que ele termine bem o jogo hoje, consiga treinar amanhã e viajar com a gente para o Ceará. Jogador com muita qualidade, um jogador que sabe esconder a bola, sabe prender a bola. Pela situação do jogo ali, o Coutinho também pede para ser substituído ali, pela situação do jogo foi muito importante, ele entrou muito bem, né, prendendo, fazendo o time jogar, é um jogador de muita qualidade, a história dele mostra isso, e vai ser muito importante para nós toda vez que a gente precisar, porque é um cara que é muito de grupo, está nos ajudando bastante no dia a dia, está treinando muito, né, e isso coloca pressão nos titulares também para que vá bem, e isso quem ganha é o Vasco aí, estando todos bem aí e prontos para jogar. Os 3 jogos, né, do Santos, o último jogo a gente fez um jogo muito bom. Não era jogo só para 1-0, tanto de chance que nós criamos no jogo da Sul-Americana. A gente não criou só para 1-0. Criou para ser mais, infelizmente não aconteceu. Então esses 3 jogos aí, o jogo contra o Botafogo também aqui dentro, a gente foi aguerrido, só que a gente tem que levar isso para fora se a gente quer mais. Só resultado dentro de casa é muito importante, tem que fazer, só que a gente tem que levar isso para fora também. Já falei isso pós-jogo aqui, parabenizando todo mundo, mas já amanhã começar a conscientizar das informações que a gente passa sobre o adversário e ir lá para jogar bem. Ir lá para jogar bem contra o Ceará e fazer por merecer e vir com a vitória, ir lá para buscar a vitória, que isso é o tamanho do Vasco. Ainda tem jogadores se adaptando, o caso do Garré e do Nuno. Temos problemas com jogadores de idade. E isso a gente vai ganhando. E tem a sequência de jogos também. Fizemos o Santos, tivemos que jogar na altitude lá, que esses caras foram guerreiro demais, e já vem para o Corinthians sem tempo de treinar, e já vem para terça, e já vem para hoje, e terça-feira tem jogo outra vez. Então, como a gente está imprimindo uma intensidade muito forte, não é muito fora do normal que no segundo dá uma caída. Só que a gente está entregando a bola muito fácil. A gente tem que descansar, recuperar e se organizar com a bola no nosso pé. Isso ao pouco vão melhorando, os jogadores vão entendendo, esses jogadores que estão chegando vão se adaptando e todos vão melhorando, e isso vai ser muito importante para o Vasco. Está meio que geral isso daí, né? Meio de semana aí o Grêmio ganhou de 2-0 e também aconteceu o problema lá, a gente está vendo meio que geral. A gente está vendo aí de uma forma geral em todos os lugares aí, o meu amigo Baba aqui falou que no Botafogo também aconteceu. O importante é a gente estar cercado aqui de pessoas
que sabem o que a gente está fazendo. A gente faz reuniões todos os dias para discutir, para olhar, para falar, para olhar o jogo anterior para que a gente melhore, para olhar o adversário e já começar a levar informações para o adversário. Então, ali dentro, em nenhum momento assim houve dúvidas dentro do nosso CT. Sou muito claro com todos. Minha porta é aberta. As reuniões com os jogadores, entram várias pessoas que não são jogadores e acompanham, né? Com isso, vamos ganhando confiança. Eles vão ganhando confiança numa linha de trabalho que tem que ter. E quem sabe, né, cara? A gente faz tempo que o Vasco não tem uma conquista grande. Quem sabe não seja com nós. Mas vamos trabalhar quietinho, dia a dia, né? Porque eu gosto desse negócio aí, cara. Negócio de título aí eu gosto. Hã? Quietinho, né? Acho que não tem outra forma, quietinho, e a gente fazendo por merecer dentro de campo esse apoio. Bom, galera, é isso. Assim encerro com vocês a nossa primeira edição. 11h30, meia-noite eu chego aí com o pós-jogo. E eu quero saber, querem que a gente faça o pós-jogo ao vivo hoje? Deixa aqui embaixo nos comentários. Vou ter que aprender a mexer nessa webcam aqui e montar a live aí em 2 horas, mais ou menos, 2h30. Será que eu consigo? Mas vai depender de vocês. Deixa aqui embaixo nos comentários se vocês querem a live, beleza? 1, 2, 3, futebolaço, tamo junto, família, qualquer momento de volta lá, tamo junto, valeu, fui! Alá, alá, alá.